Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. E dias bons, hein? Dias de estar aos pés do Senhor, dias de aproveitar a força da juventude e viver a obra do Senhor. Os Dias da Minha Mocidade é um programa feito por jovens para jovens. Há uma equipe de produção que organiza, que prepara tudo, que vê as perguntas que vão ser feitas, que conversa com os jovens que estão aqui no estúdio, que fazem o convite às pessoas que vêm aqui para responder. E nós tratamos aqui tanto de temas de ordem espiritual, quanto também de temas do cotidiano dos jovens, temas de interesse do jovem em relação ao seu cotidiano e ao seu futuro. E daqui a pouquinho você vai saber qual é o tema, mas agora você já está vendo quem são as pessoas que estão aqui no estúdio. E eu hoje estou me sentindo muito bem, porque eu estou diante de um grupo de jovens que por acaso são da igreja onde eu estou, que estão participando conosco aqui, e de uma jovem advogada que está ao meu lado aqui, doutora Carla Kenny. Carla, paz do Senhor, seja bem-vinda. Paz do Senhor, pastor Josias, paz do Senhor, jovens, e a todos os jovens que estão também nos acompanhando. Amém. Então eu sou o único que não sou jovem aqui, mas sinto-me como tal. E também hoje quem está fazendo o trabalho, me ajudando aqui, é o meu colega Rafael. Rafael, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Josias, paz do Senhor, doutora Carla, paz do Senhor também aos jovens que aqui estão, e aqueles também que estão participando conosco. Muito bem. Rafael, nós temos uma advogada aqui, doutora Carla Kenny. Qual o tema do programa de hoje? O tema fala tudo a ver com nós jovens, que somos imediatistas, e o tema para este programa é como fazer planos para o futuro. Muito bem, esse é um tema interessante. Rafael, fala sobre os jovens que estão aqui e eu acho que você já pode seguir chamando os jovens para participar. Perfeitamente. Os jovens que estão, como o senhor disse mesmo, aqui de Vila Velha, a Aline, a Vitória, a Carol, o Tiago e o Bruno. Antes de começar a chamar, eu quero já trazer uma introdução nesse tema, Sim. Fazer uma pergunta à doutora Carla. Fique à vontade. Neste contexto, doutora, da advocacia na área da previdência social, previdência no geral, como é o comportamento das pessoas com o planejamento da aposentadoria? Excelente pergunta, Rafael. Porque, assim, pastor e vocês que são jovens, o comportamento é de não se planejar. Então, muitos que se aposentam, eu tenho essa vivência de ver assim, na prática, muitas vezes, a frustração por não ter se planejado. Então, o comportamento é esse, de não se planejar. É interessante isso porque eu vou contar a minha experiência pessoal. Tá? Os meus pais eram funcionários públicos e dentro do funcionarismo público você tem já um contexto de segurança, estabilidade e a perspectiva da aposentadoria em função dessa realidade. Eu não fui por esse caminho, né? Eu fui por um outro caminho, né? A minha área é comunicação e eu confesso que do ponto de vista do planejamento, também não fiz esse planejamento enquanto poderia. Eu já faço uma abordagem, por exemplo, com os meus filhos diferente, até pela minha realidade. Obviamente que você lança mão de certas circunstâncias da vida que te permitem fazer uma projeção para o futuro, né, do ponto de vista da aposentadoria. Mas eu quero dar o depoimento aqui da importância desse tema, ainda como jovens, porque é muito mais fácil para o jovem lidar com essa dinâmica da preparação para um momento futuro que virá, e que não é isso que nós queremos, oramos, o Senhor tem nos dado livramentos, mas que eventualmente podem ser antecipados por qualquer motivo. E aí a doutora Carla certamente vai abordar essas possibilidades aí em que você precisa de uma aposentadoria precocemente, mas que é muito mais fácil para vocês jovens lidarem com isso e conduzirem esse processo do que deixar para pensar nisso lá na frente. Exatamente. E, inclusive, isso tinha que ser assim, um assunto tratado nas escolas. Sabe, lá do ensino fundamental, já introduzir ensino médio, porque para o jovem ter essa consciência da importância. Porque, às vezes, começa dentro de casa mesmo, né? Até pelo contexto familiar, igual no caso do senhor.
não precisava, os pais não precisaram ficar falando muito de aposentadoria, porque o deles já estavam, né, eles já tinham um serviço que proporcionava isso a eles. Agora, e os demais jovens? E os que são profissionais liberais? Que hoje a grande maioria é profissional liberal, é a nossa realidade, né? Aqui eu imagino que todos, nenhum é servidor público, então a minoria é CLT hoje, então assim, precisa pensar nisso, e não é quando chega no momento de aposentar, né? É agora mesmo, no início da vida profissional de vocês, é que precisa fazer esse planejamento, sabe? Até para vocês precisam projetar. Porque a gente pensa o seguinte, isso vai acontecer lá no futuro. Só que lá no futuro vai ser só o resultado do que a gente está plantando hoje. Muito bom. Rafael, vamos seguir então? Os nossos jovens têm perguntas? A Vitória tem uma pergunta para fazer. Pode ficar à vontade, Vitória. Paz do Senhor Jesus. Doutora Carla, como jovem, eu gostaria de saber qual é a importância de já começar a contribuir com a Previdência Social e como isso pode impactar o meu futuro. Vamos lá, Vitória. Bom, o jovem, quando ele entra no mercado de trabalho, se ele começa a trabalhar, obrigatoriamente ele tem que contribuir para a Previdência Social. Isso não acontece na prática, porque quando o jovem entra e trabalha de carteira registrada, automaticamente a empresa vai contribuir uma parte e vai ter também uma retenção, né? O jovem vai estar contribuindo. Agora, quando o jovem ele entra no mercado de trabalho e começa a exercer uma profissão sem o registro na carteira, muitas vezes ele não contribui. Então, assim, obrigatoriamente ele deveria contribuir. Isso acontece muitas vezes até por falta de informação, né? Olha, começou a trabalhar? Tem que contribuir. Por quê? Para lá na frente você já ter um resultado. Porque como o pastor Josias falou aqui no início, não é só a aposentadoria. Qual a importância de você contribuir e começar a planejar isso desde cedo? Porque pode acontecer qualquer evento na sua vida e você vai precisar de um benefício previdenciário. Imagina só, você começa a trabalhar, você é jovem ou não trabalhar, né? Pensa quem não trabalha, mas já está com mais de 18, que pode começar a contribuir quem não trabalha a partir dos 16 anos. Mas vamos imaginar um jovem que precisa, ele se preocupa com isso e quer começar a contribuir. Então, ele vai começar a contribuir. Se acontecer, imagine que fique doente. Né? Eu estou trabalhando ali na informalidade e estou contribuindo. Se eu fico doente, eu posso desfrutar de um benefício previdenciário. Então, não é só aposentadoria. Aposentadoria é o resultado de uma vida toda de contribuição. Mas podem ter inúmeros benefícios que você vai poder desfrutar ao longo da sua vida, até por uma necessidade. Então, é muito importante, desde jovens, se preocuparem com as contribuições previdenciárias, para vocês se prepararem para a aposentadoria, né? E quando a gente fala assim de planejamento, é planejar mesmo. Olha, se eu trabalho, eu estou ganhando X. Eu preciso contribuir com aquilo que eu ganho, sabe? Em cima daquilo que eu ganho. Porque senão, às vezes, você está trabalhando, começou a trabalhar e está empreendendo e está ganhando bem, mas a contribuição baixinha. Então, que planejamento que você está fazendo? Você está contribuindo com o mínimo? Se você está ganhando muito, e lá na frente, seu padrão de vida vai mudar quando você se aposentar? Entendeu? Assim, que existe toda uma lógica nisso. É porque são dados objetivos, né? Você contribui e vai ter um benefício de acordo com o valor vai ser de acordo com aquilo que você contribuiu com o tempo. Então, a contribuição, pastor Josias, e vocês todos que estão aqui, precisa começar cedo, porque o valor depende, o valor do benefício, né? Vai depender do valor que você contribuiu e do tempo que você contribuiu. Então, se você começa a contribuir lá na frente, você vai ter um benefício mais baixo. Que a média hoje é calculado o quê? Soma todos os seus salários, divide por 100. Desculpa, pega essa média de todos os seus salários e divide pelo número de salários. Então, assim, se você contribuiu só 15 anos, 180 meses, então vai pegar a sua média, imagina que sua média é alta de salário. Aí somou tudo, uma média alta, só que vai dividir por 180. Aí vai tá a média de salário. E depois aplica um percentual, é o coeficiente, né, que vai de 60 a 100. Então, 60, a mulher, 15 anos de contribuição, aplica o coeficiente de 60 na sua média de salário. Imagina que é uma média alta. Imagina que é uma média de R$5.000. E aí aplica 60%, 15 anos de contribuição. Vai lá embaixo. Agora, se você trabalhou 35 anos, o seu coeficiente vai ser de 100. Então, você realmente vai receber R$5.000. Então, a importância do jovem começar a se preocupar e o impacto disso para o futuro é justamente o valor que você vai receber e se você precisar de benefício ao longo da vida.
Essa relação, esse coeficiente, você falou sobre o salário, né? Mas e a relação do quanto você contribui em relação a esse coeficiente? Porque, no caso, por exemplo, de uma situação de um profissional autônomo cujo salário, ou a sua retirada eventualmente até oscile em função do mercado, da Sim. sazonalidade e tudo mais, mas que ele faz a sua contribuição. Então, qual é a relação dessa contribuição com esse coeficiente, com esse cálculo lá na frente? Então, vamos lá. Vamos pensar hoje em 2024, né? Hoje, em 2024, o profissional liberal, vamos pensar no autônomo, Uhum. ele pode contribuir em cima de um salário mínimo até o teto da Previdência. O teto da Previdência hoje é R$ 7.786,02. Então, assim, o que acontece muito na prática? Quanto que o autônomo tem que contribuir? Com o valor que ele ganha. Se esse ano eu ganhei 4 mil, tem que contribuir em cima de 4 mil. E é 20% em cima, né, do que você ganha. Ou se hoje eu ganhei 8 mil, eu não vou contribuir em cima de 8 mil, vou contribuir em cima do teto, né? Não precisa fazer a contribuição. Então, é muito bom estar instruído com relação a isso. Porque tem muitos profissionais, imagina um médico que ganha bem. Se ele não tem uma pessoa para orientar, um advogado ou um contador né, que faz ali a contabilidade, é perigoso ele estar contribuindo em cima de 16 mil. Entendi. Entendeu? Então, assim, tem que ter Isso esse não tem cuidado. retorno, né? Isso é perdido. Não, até consegue pedir dos últimos 5 anos. Só que às vezes quando descobre já pagou muito tempo, então tem prejuízo. Mas vamos pensar aqui, a pergunta que o senhor me fez, o que acontece na prática? A pessoa está ganhando 8 mil reais, mas ela está contribuindo em cima de um salário mínimo. Sim. Então, não dá para ser assim. Por quê? Porque amanhã o benefício... É isso que acontece, é isso que a gente vê no dia a dia. Quando empresário, ganhei bem a vida toda, sabe? Tinha um prolabore baixo, porque nesse caso, quando é um empresário, é em cima do prolabore. Mas a minha retirada de lucros era altíssima. E aí, o que acontece? Ele ganhava muito, mas só recolhia em cima de um salário mínimo. Se aposenta lá no final com um salário mínimo. Aí o coeficiente dele, imagina que ele contribui a vida toda, pode ser até de 100 o coeficiente, mas em cima de um salário, que vai dar no mesmo o resultado vai ser péssimo. Vai ser péssimo nesse sentido. E assim, voltando aqui, com relação ao valor da média, então assim, se a pessoa contribui sempre em cima de 7 mil, e no final vai somar aquilo tudo e dividir pelo número de salários, vai dar uma média alta. Só que aí o coeficiente é aquilo que eu expliquei na pergunta da Vitória. Se o homem, quem contribui antes da reforma, antes de 2019, o homem só precisava ter pelo menos 15 anos de contribuição. Agora, depois da reforma de 2019, da reforma da Previdência, vocês jovens que começaram a contribuir depois de 13 de novembro de 2019, vocês precisam ter pelo menos 20 anos de contribuição. E aí começa com um coeficiente 60. E o ideal para vocês terem 100, porque vai aumentando a cada um ano trabalhado, aumenta 2 no coeficiente. Então, para chegar a 100, o homem ele tem que contribuir 40 anos. Um coeficiente 100. Então, a média tem que ser alta e o coeficiente tem que ser alto. Não adianta um ser alto e outro ser baixo. As duas coisas. E para a mulher muda um pouquinho o requisito. É um pouco mais menor, né? A mulher, pelo menos 15 anos, aí começa o coeficiente 60, a cada um ano aumenta 2, então ela tem que, para chegar a 100, 35 anos de contribuição. Muito bem. Vamos seguir? Vamos seguir. A jovem Aline também tem uma pergunta para fazer. A paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Paz do Senhor, doutora Carla. Eu tenho uma dúvida, talvez seja da maioria. A gente vê várias pessoas que já são aposentadas e elas depois reclamam pelo valor que é muito baixo, né? Depois que se aposentam, esse valor fica muito reduzido. O que elas deveriam fazer, né, depois de já estarem aposentadas para melhorar esse rendimento? Pois é, Aline, aparece muito assim as pessoas questionando, por quê? Depois que elas se aposentam, elas continuam, via de regra, principalmente também antes da reforma, uma coisa que era muito benéfico para o segurado, né, para o trabalhador, porque se ele começou a contribuir cedo, então se ele tivesse, a mulher, 30 anos de contribuição, ela ia se aposentar, e o homem 35 anos de contribuição, independente da idade. Então, muita gente aposentou cedo, bem cedo, que começou a trabalhar muito cedo, contribuindo, então se aposentou cedo. E muitas pessoas, quando se aposentam, continuam trabalhando, porque estão novas, né? Então, tem a aposentadoria e o trabalho. E muitas pessoas pensam que, eu estou contribuindo, eu estou trabalhando, então eu estou pagando, né, minha previdência, e acha que pode fazer uma revisão depois.
Ah, então esse tempo que eu trabalhei, tem 10 anos que eu estou aposentado, e eu contribuí 10 anos depois de aposentado, eu quero incluir isso na minha aposentadoria. E não tem como. Uhum. Então, assim, lembrando que o planejamento ele tem que ser feito até a aposentadoria. Aposentou, a pessoa pode até aposentar. E na hora que aposentar ver o valor assusta, ela pode até não sacar o valor do benefício, isso no regime geral, que é o INSS, tá bom? Serviço público é um pouquinho diferente. Mas então, assim, eu vi, tá baixinho, como eu não me planejei, não sabia quanto eu ia receber. Tá baixo? Então eu não vou aceitar, eu vou, renunciar, vou cancelar minha aposentadoria para eu trabalhar mais, contribuir melhor para me aposentar melhor. Então essa escolha tem que ser feita na hora. Então essa é a importância de planejar antes. Porque quando eu vou pedir minha aposentadoria, eu já sei quanto eu vou ganhar, sei tudo, já sei quais as regras, porque são várias regras. E a pessoa às vezes chega, o que tiver ali, naquele momento, eu completei a idade ou o tempo, eu quero minha aposentadoria, mas não sabe quanto vai ganhar. Entendeu? Por isso que é importante planejar, até para saber assim, qual a regra que eu vou escolher, qual o ano que eu vou me aposentar. Uhum. E fazer uma projeção mesmo para tudo, né? Então, jovens, vocês estão tendo privilégio É isso mesmo. de a gente estar debatendo esse assunto enquanto vocês ainda têm muito tempo pela frente. E aqui uma coisa, doutora Carla, que é interessante, é que principalmente, certamente essa dúvida vai ser trazida aqui, mas, claro, você vai aprofundar mais, mas principalmente no que tange a pessoas que queiram, por força de planejamento, começar a trabalhar a aposentadoria, o valor, por exemplo, de um plano de aposentadoria privado, o valor mensal de depósito em relação à expectativa de retirada lá na frente, quanto mais jovem, ou seja, quanto mais tempo, mais baixo. Então, o jovem ele pode fazer um planejamento de maneira que, até que ele atinja a idade de se aposentar, ou que ele planeja se aposentar, aquele valor que ele vai recolher é um valor pequeno. É diferente, por exemplo, eu tenho 56 anos de idade. Se eu quiser começar a fazer uma aposentadoria, um plano privado de aposentadoria com uma perspectiva, por exemplo, de 65 anos, o valor que eu tenho que pagar, que eu tenho que recolher para fins de uma expectativa é muito alto, é inviável, né? Mas para o jovem é possível. Exatamente, é possível. A gente está focando muito aqui nesse debate na previdência de regime geral, Sim. ou próprio, né, que seja de servidor, que é a que normalmente, né, quem trabalhou, quem contribuiu, só que existem outros tipos também de previdência, que é a complementar, que é a privada, que é bom o jovem até se planejar para ele não ficar, se o teto do INSS hoje é 7.786, de repente ele não é suficiente para quem está aqui, ou para quem, né, eu ganho mais, então eu quero fazer outro tipo de previdência para eu juntar as duas no futuro, porque é no futuro que a gente precisa de mais renda. É aí que o plano de saúde aumenta, a gente precisa de mais remédios, a gente para de trabalhar. Então, assim, é importante vocês não se preocuparem só com a previdência, quando a gente fala previdência geral, né, das contribuições, mas também pensar em outros, se tiverem condições, é claro, né, gente, tudo dentro da nossa realidade, de pensar em outros tipos também de previdência para agregar valor. Se há uma idade que a gente faz planos e projetos, é essa idade. É essa idade. Então, eu me lembro de uma experiência que eu tive numa igreja. Era uma igreja eu acho que já até relatei essa experiência numa outra edição desse programa. Era uma igreja de um bairro mais simples, né, de pessoas mais simples, e que eu fiz uma reunião com jovens para dar um choque de realidade nesses jovens. E eu peguei um quadro e comecei a dizer o seguinte, vamos lá, quanto custa um aluguel de uma casa pequena, que era uma realidade do bairro lá? Custa tanto. Quanto custa um mês de luz? Custa tanto. Um mês de água? Custa tanto. Quanto custa... E eu fui vendo os olhos dos jovens abrirem assim, porque eles não tinham essa perspectiva. Tá? Obviamente que a gente estava falando ali sobre planejamento para casamento, né? E onde se um consegue sobreviver sozinho e o outro consegue sobreviver sozinho, se é caso os dois vão conseguir sobreviver juntos, porque vão reduzir custo, né, por estarem juntos. Tá tudo certo. E eu falei assim, olha, eu não tenho absolutamente nada, todo o trabalho dignifica, mas para e pensa se o seu projeto profissional, às vezes mais simples, sem muita perspectiva, sem um olhar mais alto, né? Não, isso aqui já dá para mim, eu vou ter essa profissão, você aquilo outro, isso aqui te atende nessa realidade aqui?
E eu passei por essa igreja e voltei, né, a essa igreja uns 5 anos depois e fiz num ano 13 casamentos desses jovens, ou seja, 26 jovens daqueles. Eu acabei com o trabalho de jovem, tive que começar tudo de novo, né? Mas assim, é preciso que vocês tenham essa perspectiva. Como eu vou estar daqui a 5 anos? Como eu vou estar daqui a 10 anos? Eu escolhi essa profissão para mim, muito bem. Quanto que eu espero ganhar nessa profissão? E trabalhar para isso, né? Se você fez esse projeto, entrou num curso, o curso demora 5 anos, e você quer ganhar X, amanhã você tem um dia a menos nesse projeto. Você já perdeu um dia para alcançar aquilo ali. Depois de amanhã, 2 dias e por aí vai. Então, essa é uma perspectiva. Então, quando você passa a entender a vida assim, e você pensa que você tem quanto custa naquilo que eu quero, quanto custa o seguro do carro que eu quero ter, quanto custa o IPVA do carro que eu quero ter. Quando você cria essa perspectiva e que você projeta lá na frente, quando eu não tiver mais salário, quanto eu preciso para manter o meu padrão de vida na minha aposentadoria. Não faz mal nenhum fazer isso. Sim. Entendeu? É muito pelo contrário. Você passa a ter um ponto de chegada. Não é viver a vida por viver e deixar ver o que vai acontecer. Sim. Eu tenho um ponto de chegada e eu vou caminhar nessa direção. Tá certo? Até porque a gente cresce mais com isso, né? Porque você não fica acomodado, o que vier tá bom. Não. Já que eu tenho minhas metas, eu tenho o meu planejamento, eu vou trabalhar para alcançar isso. Eu vou estudar, eu vou aproveitar que vocês têm vigor hoje. Quando tem jovem, tem força de trabalho, sabe? Tem sangue nos olhos, vocês têm força para isso. Então é o momento, né? Eu sou de uma família muito simples, é difícil. Não, hoje tem oportunidade para todo mundo, até porque a gente tem um Senhor, sabe? Aquilo que é limite para, de repente, na minha vida, na minha família, sabe? O orçamento é muito apertado, a gente passa muita necessidade. Não, mas você tem o Senhor. E você tem tudo aí para, né? Vocês jovens têm tudo na vida. A gente tem informação, é correr atrás e fazendo planos que a gente vai conseguir. Ótimo. Eu ainda queria saber, trazendo um pouco para a minha realidade, eu sou CLT, tenho um salário fixo, e como que eu posso melhorar isso quando chegar a época de eu me aposentar, né? Como é que eu posso melhorar esse rendimento lá na frente? Ótimo. Aline, você é CLT, então assim, a Aline tá tranquila aqui no nosso meio, sabe, gente? Que ela não precisa se preocupar, porque ela tá recolhendo mensalmente. Enquanto ela tiver como CLT, isso é um conforto. Porque às vezes a pessoa não recolhe porque não faz planos no orçamento, então fica com dó de recolher para a Previdência. Então a Aline tá tranquila aqui no nosso meio. Se acontecer qualquer coisa, não vai acontecer, tá, Aline? Mas pelo menos você tá preparado para o futuro. Mas vamos lá, de repente você não está recebendo hoje o seu salário, não é o teto da Previdência. Vamos pensar. Se não for, você até a pessoa que é CLT pode até juntar as contribuições para chegar no teto. Só que tem um detalhe, você até pode fazer isso se você tiver uma outra atividade. Entendeu? O CLT pode contribuir também como contribuinte individual. Né? Se eu ganho 4 aqui como CLT, então a diferença para chegar no teto, eu posso recolher. Só que eu preciso ter uma atividade. De repente, você trabalha com uma atividade, mas hoje em dia é muito comum, né? Eu trabalho de carteira assinada, mas eu posso fazer 1000 coisas por fora. Posso dar aula. Principalmente depois da pandemia, com home office, né? Há outras opções. Sim, as pessoas se redescobriram também, né? De repente toca um instrumento, pode dar aula, enfim. E você tem como provar isso, então você pode contribuir, sim, para aumentar a sua renda. E é bom que faça isso. Tem muitas pessoas que estão nessa condição. É bom que eu pegue a diferença para chegar no teto, se tiver condições, é claro, e faz esse recolhimento. E hoje, assim, tem que ficar muito atento pelo seguinte, tem que lembrar, porque lá no momento da aposentadoria, o INSS pode te questionar. Mas aqui, você trabalhava de carteira assinada e pagou como contribuinte individual. Só que cadê a prova dessa atividade? Então, é importante até... No próprio INSS, hoje a gente faz tudo pelo sistema. Então, para o jovem é muito fácil, para o idoso é mais complicado. Mas vocês conseguem entrar, a senha do INSS, a mesma senha do .gov. Então, vocês baixam o aplicativo no celular, tem outra atividade, Aline? Coloca lá, faz o seu cadastro, coloca sua atividade e vai juntando, que seja um recibo que você emite. Hoje é muito fácil com as redes sociais, né? Eu dou aula de alguma coisa, ou eu tenho outra profissão. Vai juntando provas, porque se amanhã for questionado, você tem como provar. Mas você pode sim. Isso é uma forma de aumentar a renda. Respondido? Muito bom. Muito bom. Tá aí. Bom, nós estamos hoje recebendo a doutora Carla Kenny, que está falando sobre planejamento para o futuro, planejamento de aposentadoria.
E nós temos um grupo de jovens aqui que está presente hoje. Os jovens são de Praia da Costa 4, aqui na cidade de Vila Velha, mas nós temos a participação também de pessoas de fora aqui da Grande Vitória. E olha só, a participação que nós temos, ou as participações que nós temos, elas vêm do Rio Grande do Sul. Isso, Rio Grande do Sul está ainda vivendo aquele momento, num processo de reconstrução, enfim. E que, por quem, os irmãos do Rio Grande do Sul, por quem nós estamos orando, para que o Senhor dê uma bênção e complete a bênção na saída de toda essa situação que está sendo vivida. Quem vai fazer uma pergunta é a nossa irmã Esther. Ela é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, pastor Josias, como também aos demais irmãos aí presentes. Meu nome é Esther, sou da Igreja de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, do Ministério do pastor Valdemir Guedes. E tendo em vista que o assunto sobre aposentadoria é pouco discutido na nossa faixa etária, da juventude, como também no âmbito universitário, quais são os primeiros passos e quais pontos devem ser observados pelos jovens em relação à aposentadoria quando logo que entra no mercado de trabalho? Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, Esther, a paz do Senhor. Obrigado pela sua participação, pela pergunta feita, passando a palavra para a doutora Carla Kene para responder. Esther, vamos lá. Quando o jovem entra no mercado de trabalho, então, como eu já disse aqui, precisa logo começar a contribuir. Nesse caso, se vai trabalhar por conta própria, você precisa se filiar no INSS e começar a recolher. E você pode fazer isso de várias formas, né? Hoje a gente tem contribuinte individual. Começou a trabalhar, entrou no mercado de trabalho, se você não trabalha de carteira registrada e nem é servidor, você pode recolher como contribuinte individual, pagando uma alíquota de 11% em cima do salário mínimo, ou como contribuinte individual, pagando 20%, aí vai do mínimo ao teto. Se tem condições de pagar 20%, é melhor que faça com 20% para conseguir se aposentar, porque ainda existem as regras de transição com aposentadoria por tempo de contribuição dentro de uma regra. E isso fica melhor financeiramente. Ou também tem aqueles que vão para o mercado de trabalho e precisam de um CNPJ, então tem a opção também de ser microempreendedor individual, que é o MEI. Então você pode fazer dessas formas. E é importante que comece a contribuir. Ou se você for trabalhar de carteira registrada, o empregador mesmo vai cuidar disso tudo e vai fazer a sua filiação do INSS e recolher as contribuições e descontar do seu contra-cheque. E por que é importante fazer isso? Para você se planejar para a sua aposentadoria e também, como eu também já falei, mas agora eu posso abordar um pouquinho mais até para te explicar melhor, você pode ter direito a outros benefícios, como um auxílio, ninguém quer, né, ter direito a esse tipo de benefício, mas um auxílio doença, a gente está sujeito, né, pastor? Pode acontecer, posso quebrar a mão e dependo da mão para trabalhar, posso quebrar o pé e dependo do pé para andar até o trabalho. Então você pode ter direito a um auxílio doença, então você não vai ficar à mercê, eu estou doente, não consigo trabalhar e não vou ganhar. Enfim, a mulher, né, quando vocês casarem e tiverem filhos, tem direito ao auxílio maternidade. Inúmeros, há um auxílio acidente, que todo mundo está sujeito. Então, assim, são várias situações, né, que é importante se planejar para o momento atual, tá? Recolher e para o futuro também. E, assim, infelizmente, né, nas faculdades, no campo universitário, fala-se pouco, né? Inclusive no curso de Direito, nem tinha essa matéria previdenciária. Há pouco tempo que foi inserido. Eu mesmo, quando estudei, não estudei Direito Previdenciário. E nem achei que eu fosse amar essa profissão. E hoje é a área que eu amo, me identifiquei, porque eu tive a oportunidade de conhecer depois. Então, é uma pena que, infelizmente, esse assunto é pouco discutido e tão importante na vida do jovem, e principalmente quando ele constitui um lar, enfim, até porque, pensa, quem contribui para o INSS, vocês quando casarem, também ninguém deseja isso, mas pode acontecer de você faltar, né? Partir para o Senhor antes que o Senhor volte e nos busque. Que para nós é lucro, né? Claro. Segundo o apóstolo Paulo, é lucro. Claro, é lucro, mas eu digo que nenhum jovem quer, né? Nenhum jovem pensa nisso. Só que, assim, até isso é importante, se está recolhendo para a Previdência, o cônjuge e os filhos, né, que ainda de repente são crianças, vão ter direito à pensão por morte. Agora você imagina um pai de família que era o único provedor da casa, falece e está trabalhando. O triste é que muitas vezes é isso que acontece. A pessoa trabalha na informalidade, não recolhe, falece
e a família fica toda desamparada porque depende da renda dela. Desamparado. Mas é isso. Então, assim, é muito importante vocês, como jovens, se preocupar desde cedo e ter essa cultura, essa mentalidade, né? E se preocupar em se preparar. E como nós dissemos, não só para a previdência social, mas para uma previdência privada, se tiverem condições. Enfim, então é importante o planejamento. Carla, uma pergunta que, dentro daquilo que a Esther colocou, que ela fala sobre os primeiros passos a serem observados quando entra no mercado de trabalho. O estagiário, ele pode contribuir também? Porque acaba por ser, para muitos, a primeira experiência profissional ainda em formação, na sua formação acadêmica, mas o estagiário pode contribuir? O estagiário pode contribuir, só que aí a contribuição dele é diferente. Por quê? Existe o contribuinte obrigatório, que é quem trabalha, e o facultativo. O facultativo é quem não trabalha, mas exige contribuir. É o caso do jovem, que é estagiário. Então, assim, o estágio dele não vai recolher. Se ele é estagiário, porque é bolsa, né? Sim. Não é salário, é bolsa de estágio. Então, não vai recolher. Mas se ele quiser, porque às vezes não é um estagiário tão novinho que está fazendo lá ensino médio, é um estagiário que já está numa graduação, numa pós, enfim. Então, ele pode contribuir como facultativo. Atenção, estagiários, tá? Porque o código é diferente e tem que observar isso. Mas conta para o tempo de contribuição também? Conta normalmente para qualquer outro benefício que ele Muito precisar. É excelente. Muito bom. Vamos seguir então? Rafael? Vamos seguir. Doutora, você disse um tempo que era sobre a questão da CLT, né, o jovem que trabalha, mas o jovem que ele é servidor público, ele também precisa se preocupar em planejar a aposentadoria? Precisa também. Por quê? Vamos lá. Hoje ele é servidor público, né? Imagina que é um jovem que já começou como servidor público. Ótimo. E também na reforma, o que aconteceu? Antes, servidor público, antes de 2003, então era melhor ainda, porque ele se aposentava com a paridade e integralidade. Então, eu recebo esse salário, me aposentei, Continua recebendo. continuo recebendo o mesmo salário. E se tiver ainda alguma alteração, né, aumentou o salário da classe, aumenta o meu também. Então, era ótimo. Mas as coisas vão mudando, até porque a Previdência ela é contributiva e precisa ajustar, né, por uma série de fatores. E aí, hoje, o servidor público, ele não ganha mais, não tem mais nem a paridade nem a integralidade, só para quem está na regra de transição. E assim, o servidor público que tinha o senhor sabe disso, que tinha um salário alto, ele se aposentava com esse salário. Hoje, ou então proporcional, que seja, depende da regra de aposentadoria. Hoje não. Hoje, com a reforma também, os estados já aderiram à reforma, muitos municípios ainda não, mas vão aderir. E a União já, desde o início, né, de 2019. Então, hoje não vai ser mais o que ele ganha, vai ser limitado ao teto. Então, um servidor que ganha, imagina um jovem servidor que começou já com um cargo alto, com uma função alta, com um salário altíssimo, e ele, na hora de se aposentar, se ele começou depois da reforma, imagina ele se aposentar com 7.786, a moeda de hoje, né? Então, assim, olha, então ele tem que, nos regimes próprios mesmo, que a gente, que não é servidor, a gente recolhe para o INSS. E quem é servidor, aí depende do regime, né? De onde ele contribui, ele vai contribuir para o regime dele. Mas imagina ele recebendo só esse valor. Então, ele tem que fazer uma previdência complementar. Ele precisa, né, fazer para manter o salário e não ter um desfalque lá na frente. Você pode ter um servidor público em final de carreira com 30, 40, 50, 60 mil reais de salário que vai cair para 7 mil. 7.786. E detalhe, outra coisa também que é importante fazer o planejamento, porque antes de ser servidor, talvez ele contribuiu pro INSS. Aí o que ele pode fazer com o planejamento? Ele planejando isso, ele vai observar o seguinte, olha, eu trabalhei um tempo contribuindo para o INSS, esse dinheiro vai para onde? Vai ficar para lá? Então, aí tem vários tipos de servidores, também tem que olhar, tem que observar isso, até no planejamento. Imagina um médico. Ele é servidor do município, é servidor do estado, e ele ainda contribui para o INSS, porque ele dá plantão, trabalha, atende em consultório, trabalha em hospital de rede privada. Então, olha só, ele contribui para 3 regimes. E como que fica? Ele é servidor, no estado e na prefeitura. Ele pode se aposentar. A Constituição não veda, porque ele está na área de saúde, ele pode se programar e ter 3 aposentadorias. Entende? Assim, a importância do planejamento. E agora imagina uma outra situação de um jovem que antes precisou trabalhar até para conseguir passar no concurso, né? Precisou trabalhar muito,
para até conseguir, porque a gente sabe que é uma jornada Uhum. que não é tão fácil, e ele contribuiu. E aí, o que ele faz com isso? Ele pode levar, pode pegar o tempo dele, que ele contribuiu aqui. Eu não falei que precisa de muito tempo, né? Dependendo da idade dele, então, de repente, vale a pena ele pegar aqui e levar para o regime próprio. Então, assim, a importância também do planejamento do jovem, porque a gente está num contexto que cada pessoa tem uma história, né? E carrega uma história consigo. Então, é importante se planejar por conta disso. Muito E bom. creiam, a idade chega. Chega rápido, tá? E chega rápido. Creiam. Vamos lá, Rafael. Bruno também tem uma pergunta? Paz do Senhor. Pai do Senhor. Doutora Carla, hoje eu faço estágio de pós-graduação e estudo para concurso público. Na sua opinião, você acha que vale a pena começar a contribuir para o INSS? Ah, que maravilha, viu? A gente acabou de falar de um É. exemplo. Tá vendo que aqui dentro teve um Isso. exemplo que a gente acabou de usar? Pois bem, Bruno, eu vejo a importância porque hoje você está como estagiário. É o que o pastor perguntou. Você pode contribuir como facultativo. E por que é importante? Até quando você vai passar no concurso? Em nome de Jesus, o Senhor vai abrir uma porta e você vai passar rápido. E se não, e se a caminhada for um pouquinho mais longa? E até lá? E se você adoecer? Eu não consigo trabalhar e nem estudar. Isso não vai acontecer, mas é uma hipótese que está dentro da normalidade e a gente precisa pensar. E se você precisar de um benefício até lá? E outra coisa, e se você demorar um pouquinho mais para passar? De repente você quer um concurso que vai levar alguns anos. E aquilo que eu acabei de explicar, você pode pegar o tempo que você contribuiu aqui e levar para o regime próprio quando você passar. Então isso não é perdido. Ou dependendo, se não houver nenhum prejuízo, porque em alguns regimes é possível contribuir lá como servidor, trabalhar e fazer contribuição para o regime geral. Não são todos, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Isso é planejamento também. Será que eu sou servidor aqui com essa função e nesse município, por exemplo, eu posso contribuir para o INSS? Porque tem município que veda, tem legislação que veda. Então é importante também conhecer e se planejar. Mas eu vejo sempre a contribuição como benéfica, porque o que a gente enfrenta no dia a dia, eu como advogada na área, o que eu enfrento é assim, dá vontade de sentar e chorar, porque não tem nada para fazer. É de pessoas que, por falta de contribuição, hoje estão dependendo de benefício assistencial. Porque o benefício assistencial, pastor, muitas vezes, principalmente quando ele acontece, né, que a gente conhece, muitas pessoas conhecem o BPC, do LOAS, muitas pessoas conhecem como LOAS. Muitas vezes, quando é pro idoso, que o idoso tem direito com 65 anos, ele vai depender desse benefício porque, infelizmente, ele não se planejou. Não estou falando que são todos os casos, né, gente? Como eu disse, cada um tem sua história. Mas, às vezes, foi uma pessoa que trabalhou duro a vida toda, não contribuiu o suficiente, às vezes contribuiu pouco tempo, e aí, até pela necessidade da família, às vezes não sobrava dinheiro ali para contribuir, a pessoa não se planejou para aquilo. E aí, quando chega lá na frente, depende de benefício assistencial. Então eu sempre penso que a contribuição, nem que seja em cima do salário mínimo, gente. Se é isso que eu posso hoje, então vai ser em cima do salário mínimo. Mas eu vejo sempre como benéfica. Eu não estou aqui defendendo a Previdência. Não é isso. Eu defendo, assim, a necessidade, que eu sei que as pessoas passam e, às vezes, perecem porque não se planejaram, sabe? Não ficaram atentos a essa E qual seria essa situação. porcentagem, doutora Carla? No caso do facultativo, que seria o seu caso, né? Você não trabalha, então você só pode pagar como contribuinte facultativo. Você tem a opção de pagar em cima de 11%, em cima de um salário mínimo só, 11%. Só que assim, essa contribuição, ela vai te dar direito a um benefício de um salário mínimo. E a gente pensa o seguinte, vamos pensar na realidade, tá? Se eu faço estágio de pós, a bolsa é baixinha. Assim, quando eu penso, né, o pós é até mais alto. Mas, às vezes, eu não consigo fazer uma contribuição em cima do teto. Senão, eu vou pegar o bolso do estágio todo, né? Vamos pensar, vamos dar um passo de cada vez. Até porque a palavra mesmo nos ensina, né? A gente precisa... Davi fazia isso, né? A palavra fala que Davi, ele se conduzia prudentemente. Então, assim, se eu sou um estagiário hoje, calma que daqui a pouco eu vou ganhar mais. Então, deixa eu contribuir em cima daquilo que eu tenho condições. Imagine que seja 11%, porque não pesa tanto no orçamento. É 11% em cima do salário mínimo. Ou 20%, que aí vai do mínimo ao teto, que é igual para o contribuinte individual, mas vai mudar os códigos. Então, essa é a contribuição. Mas vamos começar, Bruno, desde já. Não perde tempo não, Bruno. Não perde Começa já, tempo. Bruno. Doutora, deixa eu perguntar uma coisa aqui, que também foi uma experiência minha e que eu fui alertado pelo representante, pela pessoa do setor de recursos humanos de uma das empresas,
Eu fui professor universitário e cheguei a dar aula em 4 faculdades ao mesmo tempo, né? Claro, fazendo aquela articulação de horário que é típico dessa profissão. Sim. Então, 2 coisas. Uma que não é objeto da nossa conversa aqui, mas que também é importante que as pessoas estejam entendendo, e outra que sim é objeto da nossa conversa. Uma é que a soma das contribuições das 4 faculdades ia além do teto, né? Esse era um aspecto. A outra, que a gente não vai entrar aqui, mas que também chama atenção, é do ponto de vista de imposto de renda, porque você soma tudo e você muda de alíquota na hora que você soma Sim. tudo. Mas não vamos entrar nisso aqui, é só um alerta, né? Porque era um problema que eu tinha exatamente de fazer o somatório e, na verdade, aquilo que era recolhido na fonte não correspondia à alíquota que eu tinha que recolher do imposto de renda pela soma do salário das 4 faculdades. Mas uma pessoa do RH me chamou a atenção para isso. Você tem como reduzir a sua contribuição em função de que você já contribui em outro emprego para que você não ultrapasse o teto. Sim. O que tem que fazer? Tem que observar, vocês podem passar por isso, dependendo da profissão, vocês podem, se forem professores ou e outras profissões, precisa ser informado. Por isso que eu falei que é bom ter, nesse caso, um bom contador. Uhum. Até para ele falar assim, ó, as minhas contribuições são essas. Até consultar mesmo um contador para falar, olha, eu estou contribuindo em cima do teto. Então, você tem, a obrigação é do empregado informar para a instituição, para o empregador, ó, eu já contribuo em tal faculdade, nas 2 ali já dá o teto. Então aqui, ó, eles precisam saber, porque aí na hora eles não vão contribuir. Entendeu? Não vai ser retido isso, você não vai estar contribuindo a mais. E se tivesse descobrido isso nos últimos, tivesse 5 anos só para trás, teria como ter pedido de volta, mas provavelmente descobriu isso tarde, né? Na verdade, não no meu caso em particular. Porque foi retido. Não. É porque não valia a pena. Ah, entendi. Era algo que passava, mas passava muito pouco. Sim, e tal, e não valia a pena. E também era descontado, né? O empregador também pagava. E assim, um ponto importante, já que o senhor falou aí de ter trabalhado em várias faculdades, se for privada, não. Mas às vezes a pessoa não é servidor, é bom falar isso aqui, porque isso vai acontecer com vocês. Você não é servidor, mas presta serviço para o Estado, como contrato temporário, ou tem muitos jovens que são cargo comissionado, né? Trabalham em um órgão público com cargo comissionado. Então, quando você sair do órgão público, lembra de pegar a declaração de tempo de contribuição e a relação de todas as remunerações para averbar lá no INSS, tá bom? Porque no momento da aposentadoria vai precisar. Então, assim, é importante. No seu caso, se foi... provavelmente foi privada, né? Que não é o caso, mas, assim, professor tem muito disso, porque trabalha... tem contrato com o Estado, com a Prefeitura, então depois tem que lembrar de pegar isso tudo. São as declarações de tempo de contribuição. Tá vendo às vezes fala assim, quantas variáveis, né? Exatamente, quanta informação que vocês estão tendo oportunidade de, até para quando vocês chegarem, né, mais assim, afinco no mercado de trabalho, vocês vão falar assim, já escutei isso um dia. Então é muito importante, sim, se preocupar com isso. Esse assunto é importante, não é só para a nossa faixa etária, para de vocês também. O negócio, então, é colocar um drive, criar um drive, colocar todas as nossas provas ali para colocar tudo certinho. Sim. Muito bem, vai lá, Rafael. A jovem aqui, Carol, também tem uma pergunta para fazer. Eu gostaria de saber, doutora Carla, como que eu posso fazer para começar na prática a contribuir com o INSS? Qual que seria, assim, um passo a passo para esse começo? Vamos lá, Carol. Hoje, posso pegar o seu exemplo? Aí eu te pergunto, você hoje contribui para o INSS? Como MEI. Como MEI. Ótimo. Pois é, então, nesse caso, no seu caso, você já está fazendo passo a passo. Você já começou bem, porque você está contribuindo. A partir do momento que você registrou seu CNPJ, fez o cadastro lá no portal do MEI, então você já está recolhendo para o INSS, então você já fez o seu primeiro passo. Mas vamos pensar em alguém aqui que nunca contribuiu e quer contribuir. Ou liga para o INSS e marca um agendamento presencial, mas vocês jovens vão fazer isso pela internet mesmo, pelo aplicativo, e faz a filiação. E lá no INSS mesmo você emite a guia. Antes as pessoas mais
mais maduras, né, mais maduras, Muito elas boa. Gostei do pagariam, eufemismo. elas pagavam em cima do carnezinho. Vocês já viram o carnezinho laranja? Deve Não. ter na casa de vocês. Nunca viram? Já vi. Já viu, né? Pois é, o carnezinho laranja era onde a gente fazia a filiação no INSS, pegava o número, né, que era o número do NIT, e colocava no carnezinho, e todo mês tem muita gente que paga o carnezinho. Eu amo os carnês. Tem cliente que chega lá no escritório, assim, com muitos, 20 carnezinhos, que pagaram a vida toda. Assim, uma organização que eu fico impressionada. E aí, então, assim, eles se filiavam, né? Tinha o número do NIT. Tem o número do NIT, que você vai contribuir a vida toda, vai ser o mesmo número. E às vezes existe do NIT, ter 2 NITs, a gente só descobre também no momento que a pessoa vai se aposentar. E então, a gente tem que pedir para unificar. Mas aí, nesse caso, hoje, quando você entra lá no INSS, amanhã... Vamos fazer o seguinte, hoje não, porque de repente não vai dar tempo. Mas amanhã, entra no site do meu INSS, só coloca lá, meu INSS. Vocês que estão em casa também, vocês vão ver que tem tipo um código de barra. Quando você entra, não precisa nem colocar seu CPF e senha. Tem um código de barra que lá, se você já se filiou, você tem seu número de NIT. Então, na hora de fazer a contribuição, é só clicar lá, que é muito simples. É claro que vocês não vão fazer sozinhos, né? Precisa de uma orientação, mas é muito simples. Então, você vai clicar, joga o número do NIT e começa a contribuir. E aí tem que saber o código certo. A primeira contribuição, eu sempre falo, não faça sozinho. Procura alguém que entende para fazer direito. Ou então vai no INSS, faz a primeira e de lá vocês podem continuar na contribuição. Então, assim, na prática é assim que acontece. Eu aproveitei e abri aqui no meu celular os aplicativos que eu tenho de documentos. Hoje em dia está tudo aqui, né? Carteira de motorista, título de eleitor, GovBR e tal. O nome do aplicativo é Meu INSS. Meu INSS. Entra lá na loja de aplicativo, baixa Meu INSS. Aí, se você quiser saber mais um pouquinho, que eu acho que é importante que todo mundo também tinha que se atentar, principalmente quem já contribui, provavelmente já tem a senha do .gov, né? Que depois, hoje tudo é senha do .gov. Sim. É tudo unificado. Então, se você não tem, é muito simples de criar, tá? Então, entra, joga seu CPF, sua senha, e olha, lá tem um ícone que é o CNIS, é CNIS, que é o extrato previdenciário. Clica lá e olha se as suas contribuições, tudo que você contribuiu está constando. Porque às vezes, olha só, quem é CLT, Aline, às vezes trabalhou na empresa e a empresa não recolheu. Ou por uma falta de ligação dos sistemas, informação, não existe a contribuição. Isso acontece muito também. Então, assim, vocês estão contribuindo, estão trabalhando numa empresa, ou mesmo fazendo as contribuições, deixa eu ver se o INSS está contabilizando isso aqui. Então, entra no CNIS, baixa o CNIS, é o extrato da sua vida, são suas contribuições. E verifica se estão as suas contribuições ali. É muito importante vocês também terem essas informações. Mas então, qualquer pessoa que é MEI, a gente pode considerar que essa pessoa ela automaticamente já está contribuindo? Carol, nós deveríamos considerar isso, só que muitas pessoas são MEI, mas não pagam as suas contribuições em dia. E o MEI precisa pagar a contribuição todo dia 20. E olha, não pode atrasar. Porque senão, se ele precisar de algum benefício, então no momento da aposentadoria, esse mês de atraso pode não ser contabilizado. Então, assim, tem que pagar rigorosamente. Melhor que pague um pouquinho antes. Então, se a pessoa está pagando, a gente pode considerar que ela está recolhendo, né, para o INSS, está tudo certo. Só que tem que tomar um cuidado com o MEI pelo seguinte. O MEI é muito bom porque você só paga uma alíquota de 5%. Então, para os outros, são 11%, né, para o individual, e 20% para o facultativo também. O MEI é mais reduzido, de 5%. Só que tem um detalhe. Se você for MEI a vida toda, você vai se aposentar com um salário mínimo. Então, assim, e se você quiser pegar o MEI depois e juntar numa aposentadoria, né, numa regra de transição por tempo de contribuição, você vai ter que complementar, né, de 5 para 20. Então, assim, se hoje você é MEI e está no início da sua atividade, ótimo, né? Que bom que você está contribuindo em cima de um salário, tá tudo certo. Só que amanhã, se a situação melhorar, é importante contribuir também como contribuinte individual, porque às vezes a pessoa precisa do MEI. Ou ela vira Simples Nacional, que vai continuar com o CNPJ e pode fazer as contribuições até no Prolabore, que é muito bom, muitas vezes, porque no Prolabore, dependendo da atividade, é 11% também. E agora, dependendo de outras atividades como advogado, é uma tristeza. Que Prolabore é 11% e a gente tem a parte patronal também. Então, assim, fica muito alto. Mas dependendo, isso tudo é planejamento, tudo a gente precisa pensar como que eu vou contribuir. Então, se estiver pagando em dia, ok. E se melhorar a situação de quem é MEI,
vamos pensar em pagar numa alíquota maior, em cima de um valor maior para se aposentar maior ou ter algum direito previdenciário no valor maior. Ok? Bom, a gente vai continuar aqui com participações de jovens nossos e nós vamos continuar com participação do Rio Grande do Sul, nossos queridos irmãos do Rio Grande do Sul. Quem vai fazer uma pergunta é a Clara, nossa irmã Clara, a jovem Clara, que é de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Clara, eu sou da Igreja de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, Ministério do Pastor Roberto Júnior. E a minha pergunta é: quais são os pré-requisitos para a solicitação da aposentadoria? Muito bem, uma jovem já preocupada com os pré-requisitos para a aposentadoria, para solicitar a aposentadoria. Isso é interessante, doutora Carla, porque não só o jovem já vai acompanhando e, eventualmente, no processo podem acontecer mudanças na legislação, adequações e tudo mais, como também para orientar, às vezes, o pai, o avô, alguém da família que está nessa fase de aposentadoria. Mas tá contigo aí para responder a pergunta. Quais são esses pré-requisitos? É interessante mesmo. Clara, muito boa sua pergunta, até porque como a gente passou recentemente por uma reforma, existem várias regras de transição que aí depende de cada regra que a pessoa se encaixa. Mas vamos pensar em vocês, jovem, no futuro, o que vai valer? Para a mulher, ela precisa ter pelo menos 62 anos, mas olha, não fiquem desapontados porque essa idade chega, e chega rápido. Então não falta muito, porque chega muito rápido. Então, assim, 62 anos, a mulher, vamos falar a regra geral, tá bom? Porque existem outras regras que se aposentam antes. No regime geral, que é o INSS, esses são 62 anos e no mínimo 15 anos de contribuição. Mas aquela história que eu falei lá na frente, não fica pensando nos 15 anos. 15 anos, seu coeficiente vai ser de 60. E para o homem, né, eu também estou pensando na regra geral, esquece quem está na regra de transição. O que é a regra de transição? Quem já contribuía antes de 2019. Então, pode ser que pegue uma regra de transição, ou estava muito próximo de se aposentar. Então, nesse caso, Clara, o homem, ele vai se aposentar com 65 anos, é a idade que ele precisa ter, e no mínimo, o jovem que começou depois de 2019 a contribuir, com 20 anos de contribuição. O pastor Josias aqui, que já contribuía antes de 2019, Sim. Ele pode se aposentar com o requisito dele, é 65 anos. Pensa que, mas o senhor está numa regra de transição, mas é 65 anos e pelo menos 15 anos. Isso mudou. Então, o jovem precisa de 20 no mínimo, né, que começou a contribuir depois. Mas, jovens, de verdade, tá? A idade chega muito rápido. Então, tá muito longe, não vou contribuir. Pensa nos outros benefícios que vocês podem precisar. Muito bem. Tá respondido aí. Mais uma vez, obrigado a Clara pela sua participação. Vamos lá, Rafael. Vamos ver os jovens aqui. E agora meu amigo Tiago, que é da mesma igreja onde eu congrego, tem uma pergunta para fazer. Maravilha. Doutora Carla, a pergunta vai no seguinte sentido. Em um momento em que nós falamos tanto de ações, falamos de bolsa de valores, falamos até aqui no programa de aposentadoria privada, será que ainda vale a pena contribuir, recolher para o INSS? Vamos lá, esse assunto é tão polêmico, né? Mas antes de falar do assunto, pastor, eu estava incomodada porque o Tiago é da Praia do Canto. O Tiago é da Praia do Canto como o Rafael. E eu já fui da Praia do Canto, sabe? Eu não podia. É claro que eu também já fui de Praia da Costa 4, mas... Todo mundo pro Praia da Costa 4. Só uma coisa, Praia do Canto, para você que está assistindo, é em Vitória, tá? Que é depois do outro lado da ponte, da Além Rio, tá certo? Da Além Bahia de Vitória. Fica lá a Praia do Canto e os Praia 4 aqui na Praia da Costa, em Vila Velha. Mas vamos lá, pode seguir. Mas vamos lá. Então, Tiago, é boa essa pergunta porque hoje realmente fala-se tanto de investimento, né? E assim, eu às vezes recebo, principalmente no Instagram, quando eu posto algum vídeo, alguma coisa, alguém rebatendo, assim, sabe? Afrontando mesmo. Mas INSS, contribuição previdenciária, não, tem que contribuir, tem que aplicar nas ações, investir nas ações. Eu falo, calma, porque uma coisa não anula a outra. Né? Então, assim, se você vai para o mercado de trabalho, você não tem opção, você tem que contribuir. Né? Não é uma faculdade como o estagiário, quem não trabalha. Tem que contribuir. Então, investir nas ações não anula a contribuição previdenciária. Isso é planejamento. Você tem condições de investir nas ações? Invista nas ações. Né? Olha o seu perfil, qual é o meu perfil de investidor?
E faça isso também, mas não deixe de recolher para a Previdência, porque a Previdência é um seguro. Seja ela no regime geral como no próprio, é um seguro. Eu vou precisar? Se eu precisar, eu posso usar. E assim, e como eu disse, é obrigação, não é faculdade contribuir. Né? Então, assim, acho que é muito, muito pertinente, importante. Então, se tiver condições, é isso aí, investe nas ações e continua contribuindo, porque as duas são muito importantes, né? Se tiver condições. É interessante esse aspecto de investimento, porque normalmente quem vai para esse lado do investimento, uma das regras básicas de investimento é não colocar todos os ovos numa cesta só. Né? Então, se essa regra é uma regra básica de quem tem como perfil fazer investimento, fazer um tipo, eu vou usar a expressão poupança, não a caderneta de poupança, né? Não esse formato apenas, que é uma alternativa. E aí, claro, cada um vai procurar ver qual a aplicação que vai lhe trazer mais retorno de acordo com o seu perfil. Exatamente. Você vai para o mercado de ações, você está indo para o mercado onde você eventualmente tem uma receita maior, mas também tem um risco maior. Você vai para um mercado mais conservador, que é a expressão que é utilizada, né? Um mercado onde o risco é menor, mas também a receita do seu investimento, o resultado do seu investimento, o rendimento é menor. Então, quem está disposto, quem considera isso, já de cara, já entende que não vai colocar todos os seus investimentos num lugar só, porque você corre o risco de um problema, qualquer seja qual for, do país, enfim, e que você perde todo o seu investimento. Então, considerando essa hipótese, o INSS é uma forma, né, que tem o seu grau de segurança para fins de você estar investindo no futuro e seguro saúde, seguro de carro, a gente paga doido para não usar. Só para aposentadoria que a gente quer. Mas a aposentadoria é um seguro que você paga e que vai trazer um retorno lá na frente. E quando a gente... para investidor, isso é ótimo. O planejamento mesmo, quando a gente pega... Eu como advogada, eu quero planejar a sua aposentadoria. Quanto que... Aí eu vou fazer o cálculo. Quanto que ele precisa? Precisa não, porque depende da sua condição. Mas quanto que você vai investir para a Previdência Social... Quantos anos e o que isso vai trazer? No cálculo, a gente calcula fazendo o quê? Quanto que eu vou investir, quanto que eu vou ter de retorno? Se eu tiver uma expectativa de vida X. E aí, para o investidor, isso é muito bom. Porque aí, lá, ele fala assim, não, realmente, para o investidor mais conservador, né? Porque dependendo do perfil do investidor, ele acha que está perdendo dinheiro. Mas, assim, você consegue visualizar. Então, fica melhor. Eu vou contribuir isso tudo, mas eu vou ter... Então, qual que vai ser o lucro? O ROI previdenciário? Qual que vai ser? Né? Porque eu vou investir X, mas eu vou viver tantos anos, sou tão jovem, vou me aposentar, mas pretendo, né, se Jesus voltar até lá, e enfim, se eu viver até lá e vou viver mais uma expectativa de vida, então o retorno não é ruim não, é muito bom. O retorno é muito bom. É interessante, então, você usou uma abordagem que o jovem de hoje na obra, ele já está entendendo isso de maneira muito mais clara. Eu me lembro que eu conheci a obra, eu tinha 8 para 9 anos de idade, e naquela época, né, em 1900 e vamos deixar para lá, eu já aprendi que Jesus viria em breve. E já existia um grupo, não na obra, porque eu também aprendi isso na obra, que, amém, Jesus vem em breve, mas isso não vai fazer com que a gente vá deixar tudo para lá, parar de estudar e tudo mais, porque não, já pensaram se eu tivesse feito isso? Não, Jesus vem em breve, mas enquanto ele não vem, eu vou estar trabalhando, projetando, planejando, né? Tem muito jovem que fica orando, Senhor, deixa para voltar depois que eu casar. É assim mesmo. Né? Aí às vezes a gente casa e fala assim, volta logo, né? É assim mesmo, é uma bênção, né? Eu costumo dizer que casamento é a melhor coisa mais complicada que a gente faz na vida. Então é isso mesmo. Mas é algo que a gente realmente deve considerar. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Tá? Então, eu nunca imaginei que a gente ia chegar no ano 2000. Nós já estamos em 2024, tem gente aqui que eu acho que todos vocês nasceram depois do ano 2000. Não? Tem gente aqui do século passado, tem jovem do século passado aqui, tá vendo, Carla? Isso nos aproxima ainda mais. Isso, né? Inclusive bom. Da equipe de produção também, tem jovem aqui do século passado que está ali atrás das câmeras, e isso é muito divertido. Mas eu queria te fazer uma pergunta, ainda a gente já está caminhando no final, no seguinte sentido. Porque a colocação que foi feita, que você comentou sobre
a abordagem que as pessoas fazem e às vezes tentam refutar essa questão do INSS. Existe uma situação do INSS que não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com o INSS em si. A realidade, isso é no planeta, e aí vamos trazer para o Brasil, que é a nossa realidade, em que o processo de contribuição, né, todo mundo imagina que aquele recurso que você coloca ali, que você faz a contribuição, ele está sendo guardado numa conta para lá na frente, quando você vai aposentar, você vai... E não é isso, a prática não é essa. Você, na verdade, quando você contribui, você está ajudando a pagar a aposentadoria da pessoa que já está sendo beneficiada pela aposentadoria. E, ao mesmo tempo, o gráfico de crescimento populacional, ele já entrou num processo de diminuição, né? Aquela pirâmide, ela já está ficando invertida. Sim. Então, as perspectivas futuras para o INSS, elas não são boas sob esse aspecto, porque essa receita que o INSS tem para repassar e para pagar a aposentadoria das pessoas mais idosas e o tempo de vida, somado a isso, o tempo de vida também médio do brasileiro aumentou muito, a medicina está aí, os recursos, todo mundo está mais consciente, evitando coisas que fazem mal à saúde, fazendo coisas que fazem bem à saúde, isso faz parte do contexto da vida de todos nós. Então, como que você avalia isso no que diz respeito a ter essa possibilidade do INSS ainda como algo que seja interessante? Vamos lá. Interessante. Sobretudo para um jovem, né? Não, interessante que essa reflexão, o Tiago me fez exatamente essa pergunta. Eu falei, nossa, mas que pergunta que faz a gente pensar, né? Uhum. Imagina, ele já me preparou para a pergunta, que ele fez exatamente. Ele falou do índice de natalidade, enfim. Uhum. Exatamente a mesma pergunta. E me fez refletir hoje, um pouquinho mais cedo aqui. Uhum. E é interessante. Aí, o que eu penso? Olha só, pastor. O sistema previdenciário realmente ele é contributivo. Então, hoje eu contribuo para pagar as pensões e aposentadorias, né, de quem já contribuiu um dia. E assim, está mudando até mesmo a questão contributiva. No INSS, você só contribui quando trabalha. Aposentou ou está recebendo pensão, você não contribui em cima daquilo que você recebe. No regime próprio, já mudou. Uhum. Já era assim antes, só que antes tinha uma isenção, você só contribuía se você ganhasse acima de X, e hoje já mudou. Hoje já existem as contribuições lá no regime próprio. Quem trabalha, quem está aposentado e quem é pensionista do regime próprio, contribui. Uhum. Para quê? Para não acontecer de acabar a Previdência. Porque realmente as pessoas estão vivendo mais, né, têm uma qualidade de vida melhor e se aposentavam muito cedo, hoje mudou um pouco isso. Eu acredito que essas mudanças, como o senhor falou, né, não é só questão de governo, é questão do estudo que é feito. Né? As pessoas estão vivendo mais. Então, se elas se aposentarem mais cedo, como que vai ficar? E se no INSS os aposentados e pensionistas não recolhem? Se é um sistema contributivo, como que fica? Isso vai quebrar. Uhum. Mas assim, eu penso o seguinte, que é seguro. Não vai quebrar. Pode ser que tudo, nada, só o Senhor, né, que é imutável, tudo muda. E pode acontecer de mudar. Mas assim, pelo menos enquanto a gente estiver vivo, eu acredito que é seguro, sabe? Pode ser que mude, pode ser que venha a acontecer como regime próprio, dos aposentados e pensionistas vierem também a contribuir. Mas eu vejo como seguro. Acho que mesmo assim vale a pena, porque é o que a gente tem de segurança. Né? Não são todos que podem ter outro tipo de previdência. Hoje eu trabalho, dependo do INSS. Às vezes o pouquinho que eu vou receber lá amanhã que o outro recebe, mas é com aquilo que ele vive. Então eu acho que mesmo nessa perspectiva, dessa preocupação, e precisa preocupar, e é importante as pessoas pensarem nisso, porque para analisarem que quando vem uma reforma, não é só para cá, tá atrapalhando e tal. Não, é porque realmente precisa fazer um ajuste, porque senão uma hora vai quebrar. Entende? Então assim, eu vejo que eu penso que não vai quebrar, sabe? Que vão ter medidas para não quebrar e vejo como seguro. É um seguro e que precisa... A gente precisa contribuir até para manter, sabe, isso. Porque tem um monte de gente que não trabalha e não contribui. Aí que está o problema. Se eu posso extrair uma palavra que resuma tudo isso que foi trazido aqui, é planejamento. Exatamente. E dentro desse contexto do planejamento,
e disso que nós acabamos de falar, inclusive você projetar alguma aposentadoria ou um plano de previdência complementar, privada, como é que seja. Sim. Eu acho que de tudo aquilo que foi tratado aqui nesse programa, você, jovem, está diante de uma realidade que, repito, dá muito menos trabalho planejar e entrar nessa execução do que chegar lá na frente e você não ter feito a coisa da maneira certa. Pode ter certeza que vai ser... Começou cedo, quase não dá trabalho nenhum. Você vai conseguir fazer tudo mais, e fazer esse planejamento. Bom, sempre no final do programa, a gente traz uma mensagem da parte do Senhor. Sim, a gente está tratando de um tema do cotidiano, de um tema que diz respeito a questões financeiras e de planejamento financeiro, mas a gente não abre mão da mensagem. E a mensagem hoje vem do outro lado da linha do Equador, do hemisfério norte dos Estados Unidos, o pastor Donald Pelto, que é pastor daquela belíssima igreja em Gardner, lá no norte, no nordeste, na verdade, dos Estados Unidos. Então, fala, pastor. Quero cumprimentar os jovens com a paz do Senhor Jesus. Eu vou ler um versículo em Provérbios 16, versículo 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Muitas vezes, na vida do jovem, vocês têm decisões para fazer para o futuro. E às vezes, vocês vão pensar que Deus ele tem que revelar todas as coisas. Mas em nossa vida, nós também temos que planejar. Deus, ele dirige os nossos passos, ele orienta através dos dons, através da oração, mas o planejamento nós temos que fazer. E tem várias maneiras, tem a maneira que você faz metas, você sentar, e é recomendado você anotar os seus planejamentos para o futuro, considerando os seus estudos, seu trabalho, ainda que muitas vezes esses planejamentos não acontecem. Mas essa prática de planejar, para planejar algo melhor e maior para você, é uma bênção que Deus tem. Ele tem o melhor para os teus servos. Então, sempre quando o jovem ele vem, eu falo para o jovem, eu aconselho você fazer planos grandes para a sua vida profissional. Deus quer que o servo seja o melhor e tem que planejar para ser o melhor, para ser um profissional. Né? Quando você está planejando para casar, né, aqueles casamentos, tem que planejar casamento. E também em nosso dia, no curso de ano, nós temos que planejar. Ou seja, é bom avaliar o que não está funcionando na minha vida. Dá um exemplo. Está iniciando, né? Está no meio do ano. Como que está a minha leitura da palavra? Eu não estou lendo. Então, eu vou fazer planejamento para ler melhor a palavra. Como que está a oração? Eu vou planejar para orar. E também na vida profissional. Que são as coisas que nós devemos fazer para melhorar o planejamento para a nossa vida profissional. Tudo está incluído. A paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Jesus. Obrigado, Donald, pela sua participação. Um abraço aos irmãos dos Estados Unidos, um abraço aos irmãos em Gardner. O Donald Pelto, que é marido da Isabela Pelto, você que assiste ao Manaim News conhece a nossa irmã jornalista Isabela Pelto, que também trabalha, participa conosco aqui, contribuindo com a sua correspondência. Ela é correspondente nossa para a América do Norte. Bom, a gente está chegando ao final desse programa. Eu quero agradecer a vocês, jovens, pela participação. Eu sempre digo, a casa de vocês, voltem sempre, né? A nossa querida Carol, que está ali, que é produtora do Manaim News, isso, está aqui com a gente no dia a dia da Rádio Manaim, e os demais, né? Da Igreja da Praia 4, onde eu também vou lá, né? O pastor da igreja é o pastor Diniz, mas eu apareço lá, né? Eu tenho ido, a dinâmica aqui da rádio é muito corrida, né? Todos sabem disso. Mas eu tenho a alegria e o prazer de fazer parte também dessa igreja, e os irmãos da Praia do Canto. Sim. Faça-se, né? E a doutora Carla, que agora está em Vila Velha 1. Vila Velha 1, isso aí. Mas já passei pela Praia do Canto. Inclusive, pastor, olha como o tempo passa. Rafael é meu filho. Uhum. Então, assim, o tempo passa mesmo, né? Ontem ele era bebê, hoje aí, ó. Já está contribuindo para a Previdência. E assim, e a Praia do Canto é uma igreja que eu tenho muito carinho, e Praia da Costa 4 também. Tenho muito carinho por todos esses jovens. Isso. Uma bênção. E agora a Vila Velha 1, né?
Vila Velha 1, que é uma igreja que foi um presente, sabe, para as nossas vidas. Uma Foi bênção. para mim, passei por É lá. mesmo? Foi um Uma presente para mim bênção. também. Aliás, a obra, né? Tudo, Eu fico imaginando tudo tem no seu céu, tempo, vai ser né? uma bênção. Tá bom, Pai, Senhor, aos jovens. Rafael, Pai, Senhor, querido, Senhor, obrigado pela pastor. sua ajuda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a equipe de produção. A equipe de produção, que é feita por mim, pela Karina, pela Maritza, pela Raíssa, pelo Thales. Também temos a colaboração da Rebeca e, claro, o apoio da Andréa Talma. E do senhor, óbvio. Eu, se não ajudar, também não atrapalho. Essa é a minha... Obrigado, Rafael. Nada. Doutora Carla, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu digo mais uma vez que você tem estado aqui nos conteúdos da TV Manaim, uma alegria recebê-la. Eu acho que esse programa foi muito rico. Eu quero dizer para vocês, eu não tem problema nenhum da gente falar isso, a doutora Carla tem sido um apoio e é uma pessoa para esse objetivo, que foi o objetivo do programa de hoje, que está à disposição, né, seja pelas redes sociais. Você quer falar com a doutora Carla ou fazer perguntas nos comentários aqui, para quem está assistindo no YouTube, vai lá nos comentários, faz a pergunta, nossa equipe de produção faz o contato, passa para ela, tá certo? Para, às vezes, responder as perguntas. Obviamente, a doutora Carla trabalha aqui na Grande Vitória, tem o escritório dela em Vitória, seu escritório, em Vitória, seu escritório, mas, na medida do possível, pode, eventualmente, atender, né, profissionalmente, claro, a qualquer pessoa que precise, mas você, de todo o Brasil, você pode procurar um advogado da área previdenciária, Isso. não é isso? Ou um Isso contador, mesmo. que você sugeriu também. O contador para essas questões do que eu falei, né, nas questões das contribuições a mais. Agora, para questões previdenciárias, é muito importante um advogado da área previdenciária. Da área previdenciária. Porque realmente são muitos detalhes. São muitos detalhes. Não é isso? Exatamente. Obrigado, doutor. Pastor, agradeço muito, tá, a oportunidade, sempre à disposição, uma bênção mesmo ter participado desse programa. Estamos aqui, né, realizando também a obra do Senhor, que é o mais Amém. importante nas Isso é nossas vidas. maravilhoso. Muito bem, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Se Deus quiser, na semana que vem, a gente está de volta com mais uma edição, tá certo? Você que nos assiste pelo canal 126, nesse mesmo horário, você que nos assiste pelo canal 85 da Sky Livre, você que nos assiste pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, sempre no mesmo horário a gente entra com esse programa. Deus abençoe, a paz do Senhor.